Nessa aula, então, a gente vai ver... Nessa aula não, né? Essa parte a gente vai ver como criar o nosso primeiro projeto com o Cypress. Então, primeira coisa que a gente vai fazer para criar esse projeto é criar na nossa máquina uma nova pasta, tá? Aí você pode fazer de diferentes formas. Você pode vir aqui na área de trabalho, por exemplo, e criar uma nova pasta, ou você pode utilizar a própria linha de comando para criar essas pastas, tá? Eu vou fazer via linha de comando, mas fica a seu critério como você vai querer aí criar essa pasta. O importante é que a gente precisa agora criar uma pasta, que é onde a gente vai armazenar o nosso código de testes, tá? Então, vou navegar aqui para minha pasta de projetos e vou criar um novo projeto. Só vou ver se não tem essa pasta aqui. Vou criar uma outra pasta chamada Agilizei. Já existe, então vou navegar para ela. Beleza, aqui dentro da minha pasta Agilizei. O que está escondido? Vem cá. Aí, agora sim. Aí aqui dentro da minha pasta Agilizei, eu vou digitar o seguinte comando: mkdir semana Agilizei 03. Ok? Criei. Aí eu vou navegar para cd semana Agilizei 03. E aqui, agora, para abrir no VS Code, a gente também tem duas formas. A primeira delas é dentro da pasta que você criou, se estiver pela linha de comando, né? Você pode digitar um code ponto e enter, e daí ele vai fazer o quê? O code é o nosso editor, né, de texto, vai abrir a pasta que a gente está. O ponto representa o local que a gente está naquele momento. Então, code ponto, a gente abre essa pasta que a gente está aqui agora, a gente acabou de criar. Essa é uma das formas. A outra, se você quiser também, é vir aqui, File, Open, aí você seleciona a pasta que você criou, que ele vai abrir aqui no VS Code também. Beleza? Então, eu vou através do code ponto. Ele já vai estar abrindo aqui. Essa outra aqui eu até vou fechar. Don't save. Beleza. É aqui agora que a gente está dentro da nossa pasta Semana Agilizei. A gente vai abrir aqui o nosso terminal. Até uma coisa que eu acabei não comentando, né? Deixa eu fechar aqui. Se você não estiver vendo o terminal, para abrir ele, você pode fazer também, sempre de duas formas, né? Tem o atalho, que é o Ctrl aspas, que é o que até ele mostra aqui, ó. Se for algum atalho diferente, ele vai mostrar para você qual atalho que é no seu sistema operacional, Ctrl aspas. Ou você vem aqui em cima, o View Terminal, que ele também vai abrir o terminal. Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já está aqui dentro da nossa pasta Semana Agilizei, já abrimos o projeto no VS Code e já abrimos o nosso terminal, nós vamos inicializar um novo projeto NPM. Então, para criar um novo projeto NPM, a gente executa o seguinte comando, tá? npm init --yes. Mas, Samuel, o que é esse npm que tu nem mostrou? Do nada ele apareceu aí? Não. Quando a gente instalar o Node, ele traz consigo, né, o Node, assim como a gente viu ali as opções de instalação, né? A gente tinha clicar e fazer download, ou usar um gerenciador de pacotes do sistema operacional, lembra? O Node, ele também traz um gerenciador de pacotes. E esse gerenciador de pacotes se chama Node Package Manager, que é o NPM, né? São as iniciais do NPM, Node Package Manager, gerenciador de pacotes Node. Certo? Então, como a gente trabalha com o Node, a gente vai inicializar aqui um novo projeto do NPM, para a gente conseguir instalar pacotes do Node, né? Com o NPM, um desses pacotes é o Cypress. Ok? Então, vamos inicializar nosso projeto aqui, npm init --yes. Aí percebam que ele criou aqui, ó, um arquivinho chamado package.json. Então tá aqui, ó. Aí esse arquivo, para que serve esse arquivo aqui? Ele serve para
basicamente, a gente descrever os pacotes que a gente vai instalar do Node, né? E os scripts que a gente quer executar para o nosso projeto npm, ok? Então, vocês vão ver que à medida que a gente vai mexendo aqui no projeto, esse arquivo vai sendo modificado, ok? Então, agora que a gente já inicializou o nosso projeto npm, eu vou fechar esse arquivo aqui, package.json, e nós vamos instalar o pacote Cypress. Então, para instalar o Cypress, a gente pode executar o comando npm install -d, porque a gente quer que ele tenha uma dependência de desenvolvimento, Cypress. Se você quiser instalar sempre a última versão, você pode executar só o npm install -d Cypress, ou se você quiser usar uma versão específica, você pode colocar @ e a versão que você quer usar. Por exemplo, 6.5.0 ou 6.4.0. O importante é que essa versão exista lá nas releases do Cypress, ok? Aqui, como eu imagino que a gente não vai ter alguma questão de versões específicas do Cypress, eu não vou utilizar uma versão fixa, ok? Mas depois eu vou mostrar qual versão que foi instalada, para caso você esteja consumindo esse conteúdo daqui a 3 anos, saiba que no momento desse treinamento, a versão usada foi a que vai ser instalada em seguida aqui. Então, vou dar um npm install, vou dar um enter agora, e percebam que ele vai começar a fazer uns downloads aqui, ó. Vai mostrar tipo uma barra de progresso aqui, e ele vai começar a fazer um download do Cypress. Enquanto ele instala, eu vou ver o que está tendo de comentários aqui. Ó, o Pedro Henrique Longo, ele colocou um comentário bem bacana aqui, ó, que tem o Yarn também. O que é o Yarn, galera? Ele é uma ferramenta semelhante ao npm de gerenciamento de pacotes também. Para quem quiser utilizar o Yarn, ou quiser pelo menos saber o que é, vocês podem acessar aqui, ó, Yarn. Ó, Package Manager. E aí ele tem explicações, né, de como funciona o Yarn e tal, mas ele é bem semelhante ao npm. Se você nunca nem ouviu falar sobre o npm, eu recomendo que primeiro, né, consolide os conhecimentos com o npm e depois busque o Yarn. Agora, se você já manja do npm e quiser explorar alguma coisinha nova, o Yarn é uma alternativa bem bacana e que, inclusive, muitas pessoas dizem que ele é até mais performático que o npm para a questão de gerenciamento de pacotes, né? Então, fica aí uma dica adicional que o Pedro trouxe para a gente. Bem bacana, Pedro. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele está instalando ainda. Ó, depois que instalar, ele vai instalar o pacote, vai começar a fazer um download da ferramenta em si. Nesse caso aqui, a versão 6.7.0. Eu confesso que normalmente eu gosto de utilizar uma ou duas versões anteriores à última release, porque pode ser que essa release tenha saído hoje. Então vai que tem algum bug, né? Mas hoje eu vou arriscar aqui e vou deixar essa última versão, tá? Se vocês quiserem, enquanto instala também, acompanhar as releases que saem da ferramenta, deixa eu tirar o comentário aqui, vocês podem pesquisar por Cypress Releases. Aí vai ter aqui um changelog, e aqui ele mostra o número da versão e quando que ela foi disponibilizada. Nesse caso aqui, olha só, que nem eu falei, né? Essa aqui foi liberada hoje, né? A versão 6.7.0, a gente vai trabalhar numa versão que foi liberada hoje. Eu, normalmente, nas aulas, nos eventos, eu tento sempre usar versões com alguns dias, porque vai que surge algum bug, né, galera? Mas eu vou confiar aí que não vamos sofrer com nenhum bug de liberação de versão por ter sido hoje, né? Vamos torcer. Ok? Deixa eu ver o que mais está tendo de comentários ali. O David, tomei um erro ao executar aí este comando. David, se quiser mandar ali qual erro que você teve, coloca ali que de repente a gente consegue pelo menos ter algum norte, né? Se daqui a pouco algum problema de instalação que você teve,
Ou, melhor, David, se você quiser colocar lá no Discord, que, enfim, né, talvez eu não consiga revisar aqui agora, ao vivo, mas se for o caso, eu te chamo na sequência, assim que acabar a aula aqui, eu te chamo ali no Discord e a gente resolve esse erro que tá dando para você aí, ok? Daniel Castro, qual a versão do Node você está usando? Como atualizar a versão com NPM? O Juliano Niero, seria a versão do NPM ou a versão do próprio Cypress? O Daniel, mais ambiente Windows, estou usando o Node.js 14.16 com Cypress. Até, eu acho que eu não vi ali se deu algum problema para o Daniel, mas também, Daniel, se tiver dando algum erro de instalação com esse comando ali específico, né, de inicialização ou alguma coisa do tipo, coloca no Discord, né, que assim que acabar a aula, daí eu consigo lá ir revisando, né, às vezes é uma coisa bem simples, assim, que a gente só muda algum arquivo de configuração, alguma coisa assim, e o erro já se resolve, ok? O Juliano Niero Moreno perguntou a versão do Cypress. Claro, deixa eu ver como que tá aqui. Bom, ele tá fazendo um unzipping aqui da versão. Se ele demorar muito... não, foi só falar, ele já finalizou. Então, beleza. Finalizou aqui a instalação. Eu vou responder a pergunta do Juliano aqui, ó. Como que muda? Vou mandar por partes, né? Como que... Ai, meu Deus. Aqui, ó. Como atualizar a versão com npm, versão do Cypress. Se você depois, não quero mais usar essa versão 6.0, 6.7.0, quero trocar. Você pode vir aqui no package.json. Aí aqui ele vai ter descrito, ó, qual versão que a gente utilizou. Até, ó, para vocês que estão consumindo esse vídeo 3 anos depois, no momento desse treinamento a gente utilizou a versão 6.7.0, tá, galera? Se você quiser utilizar, trocar a versão, tipo, caso esteja uma versão diferente aqui, esteja na versão 37 do Cypress, se você quiser voltar no tempo, aí você pode só colocar um texto livre aqui, ó. É livre, você atualiza, pode apagar essa pasta aqui, que é a Node Modules. Você vai demorar um pouquinho para apagar essa pasta, porque ela normalmente traz todos os módulos que foram instalados. Mas, na sequência, assim que você rodar o comando npm install novamente, ele já vai baixar os pacotes de acordo com o que você descrever aqui. Ok, Juliano? Então, é nesse arquivo aqui, package.json, dentro do bloco de dev dependencies ou dependencies. Na biblioteca que você quer trocar, você vem aqui e altera o número da versão. Beleza? Então, depois que a gente instalar, ele vai... Quando a gente trabalha com o Node, né? Ele vai baixar esses pacotes, vai fazer um download, e vai colocar dentro do nosso projeto. E esses pacotes que ele baixou, ele vai colocar dentro de uma pasta chamada Node Modules. Lembram que o NPM é um Node Package Manager, então ele é um gerenciador de pacotes Node. Então aqui dentro ele vai deixar os módulos que a gente baixou. Então aqui, Samuel, mas tem muito pacote aí, eu só baixei o Cypress. Sim, mas o próprio Cypress, né, se a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se a gente vier aqui no código do próprio Cypress, a gente também tem um package.json. Então ali dentro também tem algumas bibliotecas pares, né, que ele precisa para funcionar. E algumas dessas bibliotecas também têm bibliotecas pares, tá? E daí a inteligência de não ficar para sempre instalando pacotes relacionados, né? O próprio Node, o próprio NPM, na verdade, cuida, né? Para a gente não ficar para sempre instalando bibliotecas pares, bibliotecas pares, bibliotecas pares. Mas ele tem esse monte de biblioteca aqui, porque são bibliotecas relacionadas ao próprio Cypress, ok? Então, beleza. Já preparamos aqui o nosso ambiente, já temos o pacote NPM, já temos nosso projeto NPM criado, já temos o Cypress instalado no projeto. Então, agora, o que a gente vai fazer é criar a nossa estrutura de pastas padrão do Cypress. Para isso, a gente vai utilizar um comando do Cypress chamado
npx Cypress Open. Na verdade, eu vou até dividir para vocês. O comando npx é um comando do Node Package, do próprio npm, né? Que serve para dizer o quê, né? Para ele executar um código de um pacote Node. O npx vai fazer o quê? Ele vai procurar primeiro localmente, se a gente tem aqui dentro do nosso Node Modules, esse pacote que a gente vai executar, com npx, tá? Ele vai procurar localmente. Se não tiver localmente, ele vai procurar global na máquina, que a gente pode instalar pacotes globais. E aí, se não tiver nem local nem global, ele vai baixar esse pacote temporariamente, executar e depois descartar, ok? Então, explicado npx, é um comando do Node, aí sim a gente vai utilizar o Cypress Open. Esse sim é o comando do Cypress, responsável por criar, quando a gente ainda não tem a estrutura criada, né? É o comando responsável por abrir o Cypress e por criar a estrutura de pastas padrão. Então, vou dar um Enter aqui. Aí percebam a mágica que vai acontecer. Vão acontecer 3 coisas aqui. A primeira delas é ele vai verificar se o Cypress pode executar. Até aqui, ó, vou colocar para cima para vocês. Ó, já apareceu aqui para mim que ele está verificando se o Cypress pode rodar. E aqui é importante, galera, muita gente acaba tendo esse erro, que às vezes ele demora um pouquinho para verificar, né? Porque são vários arquivos que ele está verificando, questões de segurança, e ele tem um timeout, ó, timeout de 30 segundos. Como no meu caso demorou mais que 30 segundos, daí ele dá esse erro. Então, vou esperar aqui. Não tem problema, daí é só rodar de novo. Ó. npx, Cypress, open. Daí a verificação vai ser mais rápida. Então, vou esperar aqui. Ó, já verificou. E agora ele vai fazer a segunda coisa, que é abrir o Cypress. Ó, já abriu o Cypress. Aí agora ele vai fazer a terceira coisa, que é criar a estrutura de pasta. Eu estou olhando aqui para baixo, ó, porque ele criou aqui embaixo. Ó, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Então, são 3 coisas que ele faz, o npx Cypress Open, na primeira vez. A primeira delas é verificar se o Cypress pode ser executado, né? Lembrando que na primeira vez de todas na sua vida, pode ser que ele apareça aquele erro ali, porque realmente ele demora, às vezes, para verificar se o Cypress pode ser executado, mas aí é só rodar de novo o npx Cypress Open. A segunda é abrir o Cypress, e a terceira é criar a estrutura de pastas. A estrutura de pastas, ele cria com 2 estruturas-chave, tá? A primeira é o CypressJSON, que tem que é onde a gente vai centralizar todas as configurações do Cypress, e o segundo é o próprio diretório chamado Cypress, que é onde fica a nossa estrutura de pastas padrão, né? Que é os arquivos aqui que a gente vai utilizar durante o nosso teste. Tá, galera? Então, antes de agora o que a gente vai fazer, né, é conhecer essa estrutura de pastas, mas só para dar aquela motivação a mais, eu vou ver aqui como que a gente está avançando na nossa aula. Criamos o pacote com Node, já instalamos o Cypress, inicializamos a estrutura padrão. Então, agora vamos conhecer a nossa estrutura. Então, vamos lá. Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Não teve erro, Guilherme. Guilherme perguntou por engano. Menos mal, então. Não temos problemas, Daniel. Janaína, o meu deu erro, mas alterei o nome da pasta e tirei espaço no nome dele e deu certo. Isso é importante. Se eu não me engano, se você criar o projeto npm com o nome Cypress, ou com o mesmo nome de qualquer pacote que você tente instalar, ele vai dar erro, tá? Então, esse é uma das coisas que pode acabar dando erro, mas aí é só renomear o nome da sua pasta. Juliano. Tadadá, Daniel. Beleza. Então, vamos seguir aqui, galera. Uma pergunta do Lucas aqui, galera. Vou voltar aqui, ó. Preciso fazer todos esses passos sempre que crio um novo projeto? Então, Lucas, depende, né? Todos os passos quais?
né? Como se a gente for falar assim, quero trabalhar com um novo projeto com Cypress. Os comandos, tendo a máquina instalada, são dois, né? Que é o npm init --yes e o npx Cypress Open. Opa, desculpe. O npm install -d Cypress e o npx Cypress Open. O que a gente precisa fazer são 3 coisas só, né? Tudo que a gente fez antes era setup para preparar o nosso ambiente, né? E as outras coisas ali, tipo os plugins, por exemplo, é um plus, tá? Mas não é nada obrigatório. O que você precisa mesmo, vou criar um novo projeto que precisa ser feito, são só 3 comandos. Então é bem simples, na verdade, a instalação do projeto em si. Mas como eu comentei, né? Como aqui a gente está mostrando, tipo, do zero, e eu vou tentar sempre deixar o ambiente mais próximo do ambiente que eu tenho aqui na minha máquina, aí por isso que a gente mostrou mais coisas, né? Como instalar ferramentas, como configurar o VS Code e tal, ok? Pergunta aqui do Washington. Por que o code ponto não funciona no Mac? Ótima pergunta, Washington. Se o code ponto não funcionar tanto no Windows quanto no Mac, vocês podem executar aqui, ó, Command Shift P. Vocês pesquisam aqui, ó, code. Aí vai aparecer aqui, ó, Shell Command, Install Code Command in Path. Daí vocês dão um Enter, aí ele vai instalar o code no path de vocês. Daí o comando code ponto já vai passar a funcionar, tá? Então, se alguém tiver com um problema aí para executar o code ponto, é só dentro do VS Code, vamos novamente, Ctrl Shift P ou Command Shift P, como é o caso do Washington que está no Mac. Pesquisa aqui por code, aí vai mostrar aqui, ó, Shell Command, Install Code Command in Path. Aí dá um Enter, já vai começar a funcionar o code ponto no Mac, ou no Linux, ou no Windows, em todos, se eu não me engano, o comando é o mesmo. Se no Windows, né, for diferente a questão do path, é só a questão de configuração ali, eu posso até pesquisar ali se precisa algum passo adicional para adicionar o code no path do Windows, mas a princípio é bem simples também, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta ali. Bom, por enquanto não temos mais perguntas, então vamos dar sequência, vamos conhecer aí a nossa estrutura padrão. Então a gente tem aqui, galera, eu vou até tirar aqui, a gente tem basicamente 4 pastas padrão. A primeira delas é a pasta de fixtures. E essa pasta de fixtures, ela serve para quê? Para armazenar, né? Não é uma regra obrigatória, né? Mas ela serve para armazenar dados que a gente vai usar durante o teste. Por exemplo, um arquivo JSON, um arquivo CSV que a gente quer usar durante o teste. E aí esse sim, daí tem algumas regrinhas, arquivos de mock que a gente vai utilizar. Né? Então, como o Cypress tem, vou colocar aqui, dados e arquivos de mocks. Como o Cypress tem ali, depois a gente vai ver, na verdade, nesse treinamento a gente até não vai ver tanto a parte de mocks, né? Mas como o Cypress tem essa funcionalidade de poder trabalhar com mocks, sempre que a gente precisar trabalhar com essa parte da funcionalidade, a gente vai armazenar os arquivos com esses exemplos de resposta no servidor aqui dentro da nossa pasta fixtures. Em geral, são arquivos JSON, né, com um formato parecido com esse aqui. Ok? Então, para isso que serve a pasta fixtures. A segunda pasta é a pasta integration, que é uma das mais importantes, né, que é a pasta que contém os nossos testes diretamente, né? Então, os nossos arquivos de testes. Ok? Então, é aqui dentro da pasta integration que vão ficar todos os nossos arquivos de testes que, para trabalhar com o Mocha, né, a gente salva com a extensão. Vou colocar aí, .spec.js. Se você acessar aqui, você também vai ver aí alguns exemplos, ó. Actions.spec.js, assertions.spec.js. Então, depois a gente vai voltar aí neles para explicar um pouquinho melhor, tá? Então, a pasta integration serve para armazenar os nossos arquivos de teste. Aí a gente tem a pasta de plugins, que basicamente serve para armazenar as configurações
de plugins que a gente pode utilizar ali durante o nosso teste. E a pasta support, né, que são arquivos, como a própria pasta diz, arquivos auxiliares, arquivos de suporte aos nossos testes. Então, a gente pode ter aqui comandos customizados, a gente pode ter aqui alguma configuração adicional para a parte de algum plugin que a gente esteja utilizando, ou alguma biblioteca, né? Tudo isso, normalmente, a gente acaba configurando aqui dentro da pasta support, ok? Opa, faltou aqui. Configurações de plugins e support, arquivos auxiliares e de suporte ao teste. Ok? Essas são as pastas que são exibidas por padrão, né? E a gente tem ainda duas pastas que são criadas, são as pastas screenshots, que é sempre que a gente tira algum screenshot durante a execução do nosso teste, né, os prints, basicamente, né, screenshots que são tirados, screenshots durante o teste, e a pasta vídeos, galera. Por quê? Porque o Cypress, ele tem ali a possibilidade, a gente tem essa funcionalidade aí na ferramenta de gerar vídeos da execução do nosso teste, né? Então, a gente vai ver isso durante o treinamento, né? Como gerar esses vídeos, e ele cria automaticamente uma pasta chamada vídeos com esses vídeos salvos, né? Para a gente poder visualizar. Então, vídeos gerados durante o teste. Isso aqui acaba sendo bem bacana, né? Que acaba sendo uma partezinha, um recurso a mais de evidência do nosso teste, né? Muita gente, muitos projetos acabam utilizando esse recurso, né? Principalmente quando um teste falha, né? Para ver uma imagem e tal. Melhor ainda quando a gente tem logs e tem vídeos. Beleza? Então, essas são os arquivos, as pastas padrão, e essas são as pastas geradas após algumas execuções, né? Se a gente utilizar screenshots, ele gera screenshots. Se a gente gerar vídeos, ele cria a pasta de vídeos. Ok? Aí eu já falei do CypressJSON, falei das fixtures, falei da integration, vou só deixar aqui um último disclaimer. Falei da pasta support, plugins, screenshots e vídeos, ok? Então, vou pegar aqui. Explore os exemplos gerados. Eu estava lendo a pergunta ali que vocês estavam mandando, já vou responder as perguntas, tá? Vou deixar aqui, por último, uma dica para vocês. Como a gente tem aqui a parte de alguns exemplos que são gerados na criação do projeto, vou deixar aí como tema de casa para vocês executarem esses exemplos aqui na máquina de vocês, para verem aí alguns comandos do Cypress em ação, vendo como a ferramenta funciona e brincando com a ferramenta, né? Como que vocês vão fazer isso? Se vocês já ainda tiverem com a ferramenta aberta, né, com o comando npx Cypress Open, vocês vão vir aqui, ó, dar um OK. E é só clicar aqui em algum desses exemplos, por exemplo, no primeiro, actions.spec.js, que ele já vai abrir aqui um navegador, uma instância de um navegador. Nesse caso aqui, o Chrome 89, que é a versão que eu tenho instalada na minha máquina, e já vai sair executando ali os testes que ele traz de exemplo. Essa é uma excelente forma aí de iniciar os estudos, né? Começar a se familiarizar com como que é o Cypress, né? Percebam que a gente tem aqui uma parte na direita que é o teste sendo executado diretamente, e a parte na esquerda, que é a parte que a gente chama de command log, ou log de comandos, né, que ele vai mostrando qual é o comando que foi executado e qual o resultado de cada comando, além dos testes, né, que estão sendo executados. Vou esperar ele terminar de executar aqui. Aí eu deixo essa dica aí, galera, que vocês revisem esses exemplos. Por quê? Porque no início da próxima aula, como a gente vai começar a trabalhar com a implementação dos testes em si, daí a gente vai apagar essa pasta de exemplos, né? A gente vai deixar só os testes do nosso
projeto ali dentro da Path Integration, ok? Aí você pode explorar aqui, uma das coisas que o Cypress tem é essa questão de, que a gente chama de viagem, de time travel, né, que é a viagem no tempo, que seria voltar, por exemplo, no tempo aqui para ver o que aconteceu durante a execução de um teste. Então, olha só, por exemplo, eu posso ver aqui num teste que rodou antes de 6 outros testes e posso ver o que aconteceu antes e depois de um clique, né, antes de cada ação. Então, é bem bacana essa funcionalidade aqui. Enfim, né, tem N coisas que vocês podem explorar aqui só com esses exemplos iniciais, ok? Então, fica aí de dica. Vou fechar aqui o Cypress. Exploramos os exemplos, criamos o nosso primeiro projeto e agora a gente vai ir para um fechamento, tá, galera? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta antes da gente ir para nosso fechamento. Lucas Lopes, pode explicar bem diretamente o que são mocks? Claro, Lucas, vamos a um exemplo, tá? Vou usar um exemplo prático. Deixa eu só tirar, que a luz está bem forte no meu rosto. E vou fechar isso aqui, senão eu me desconcentro também. Digamos que você, por exemplo, esteja trabalhando em um sistema que... Digamos que você esteja trabalhando em um sistema que usa um sistema externo, tá? Por exemplo, você está desenvolvendo ali um e-commerce, está testando um e-commerce, e esse e-commerce usa uma API dos Correios para calcular o frete, ok? Em produção, é interessante que você tenha essa API dos Correios integrada e funcionando, porque, né, o usuário final precisa dessa integração e das informações reais, né, entre as duas aplicações se comunicando, ok? Esse é um exemplo de integração entre duas aplicações. O que é um mock? Né? O mock é eu, em algum contexto, normalmente de desenvolvimento ou testes, eu isolar o meu sistema que eu tô desenvolvendo de sistemas externos, né? Porque imagina, por exemplo, digamos que um belo dia você está testando a última versão ali para mandar para o ambiente de produção, né? E o Correios resolve fazer algum deploy, né? Daí a API do Correios, né, ou a aplicação dos Correios, fica fora e os seus testes não vão poder ser finalizados, ou você não vai poder confirmar se a sua aplicação está funcionando por um problema externo, né? Então imagina essa situação. Para isso, a gente cria o que a gente chama de mock. O que é um mock? É uma simulação de uma dependência externa. Então, nesse caso, um mock que a gente poderia criar seria a simulação das respostas que a gente precisa de um sistema externo, por exemplo, o dos Correios, respondendo diretamente para o nosso sistema. Então, isso serve, por isso que eu disse, né, que isso serve para ambiente de desenvolvimento e de testes, porque a gente consegue tanto isolar dependências externas e evitar surpresas, quanto criar casos onde a gente não conseguiria ter controle dessas aplicações externas. Por exemplo, digamos que você queira testar como a sua aplicação vai funcionar se um dia a API dos Correios cair. Você não vai conseguir ligar para o pessoal dos Correios, ô, pessoal, tudo bom? Derrubem aí a API dos Correios para eu conferir que se o meu sistema vai quebrar. Isso não vai acontecer. Por isso, a gente utiliza também a técnica de mocks para justamente a gente simular esse caso baseado no mesmo contrato, né? Tem outros conceitos envolvidos, mas como você pediu para ser bem direto, não vou entrar tanto a fundo. A gente consegue simular, né, como seria se algum sistema externo, alguma dependência, pode ser uma classe ou um sistema, que eu dei um exemplo com um sistema para ficar mais lúdico, né? Como seria um comportamento tanto correto quanto de crise, vamos dizer assim, de um sistema externo que é usado pelo seu sistema alvo, ok? Então, é basicamente isso que são mocks. E o Cypress, ele traz ali alguns mecanismos para a gente mocar, para a gente criar esses mocks, né? Criar essas simulações durante o teste. Então, a gente consegue ali, principalmente no protocolo HTTP, criar ali algumas simulações e a gente consegue, isso é bom porque a gente consegue isolar a comunicação e a interação com os sistemas externos quando necessário. É importante deixar isso bem claro, né? Eu dei aqui dois exemplos de uso, mas isso, obviamente, né, não é uma regra.
Mas é um conceito aí interessante de pesquisar e entender um pouquinho mais, que é o conceito de mocks, ok? Deixa aí até se você puder dizer aí se atendeu a explicação, Lucas, eu agradeço, ok? Vamos para a próxima pergunta. Matheus Barneck. Vai usar algum exemplo de automação usando Cypress ou só testes de front? Não, na verdade, eu não sei se eu entendi a pergunta, Matheus. Automação, você diz que tipo de automação, né? Porque os testes de front vão ser a automação dos testes de front. Se diz alguma coisa, talvez automação industrial, alguma automação de algum script, alguma coisa mais específica, se você puder mandar aí, eu agradeço. Deixa eu colocar outra aqui. Do Adriano. Para cada projeto que desenvolvo, devo ter esse esquema de pasta? Sim, Adriano, a gente tem ali algumas regras, né, principalmente dentro do Cypress, onde a gente precisa ter algumas pastas-chave, que são aquelas 4, na verdade, aquelas 6 ali que eu indiquei. O que a gente pode fazer, caso, por exemplo, eu quero mudar o meu nome aqui de integration, eu acho que ficaria mais claro para mim se essa pasta se chamasse tests, né? A gente pode, através do nosso arquivo de configurações aqui, a gente pode alterar, dizer, o meu test folder, né, minha pasta com os testes, não vai se chamar integration, vai se chamar tests. Aí sim eu posso renomear essa pasta aqui. A mesma coisa serve para todas as outras pastas, fixtures, plugins, support, screenshots e vídeos. A gente pode alterar qual pasta que a gente quer armazenar esses arquivos através aqui do nosso Cypress.json, que é o arquivo de configurações, ok? Pergunta do Diogo Marques, e até vou responder essa pergunta e vou encerrando aqui, galera, para liberar vocês aí para visualizar nos vídeos lá do Mind Map e, enfim, né, para vocês já começarem a explorar os conteúdos aí dos exemplos que a gente gerou. Então, vou responder aí algumas últimas perguntas e a gente já vai para um fechamento. Diogo Marques. Sobre testes na camada de serviços, o Cypress dá suporte nativo para chamadas REST e SOAP? Sim, o Cypress dá suporte. Eu já usei o Cypress e sei, tenho certeza absoluta que ele funciona com REST. SOAP, eu não tenho certeza, né? Mas como ele tem um suporte para comunicação HTTP, eu acredito que a gente consiga trabalhar com o SOAP, mas talvez seja só um pouquinho mais complexo de se trabalhar ali, tá? De manipular a parte de XML e coisas do tipo, ok? Mas para REST e protocolo HTTP, JSON e etc., Cypress tem suporte nativo e funciona super bem. Só para o SOAP, que eu tenho as minhas dúvidas ali, apesar de achar que ele funciona, eu prefiro não afirmar que eu ainda não utilizei o Cypress com APIs SOAP, ok? Vamos lá para mais uma, da Emanuele Amanda. Sabe se tem alguma previsão do Cypress ter suporte para testes mobile? Boa pergunta. A gente tem, na verdade, para responder essa pergunta, a gente precisa dividir, né, essa resposta. Porque ela tem, eu posso responder sim e posso responder não, né? Por quê? Quando a gente fala de mobile, a gente tem infinitas possibilidades, né? Então, deixa eu melhorar meu foco aqui. Meu Deus. Aqui, beleza. Quando a gente fala de mobile, a gente pode ter aplicações mobile sites, apps híbridos e apps nativos, ok? Mobile sites são sites responsivos, né? Que são sites que vão se ajustando de acordo com a resolução que a gente está acessando. Para esse caso, o Cypress já tem suporte, né? E a gente consegue manipular o tamanho da janela que a gente quer visualizar, né? Através das configurações de viewport width, viewport height, viewport height,
ARGTH, acho que é assim. E o comando viewport, ok? A mesma coisa serve para alguns apps híbridos que são desenvolvidos com tecnologia web, ouvidos com stack web, e depois empacotados, né? Eu acho que é empacotados, ou empacotar o nome correto em português, mas que eles são empacotados para APK, que é a versão instalável, né? Para APK ou IPA, que é o arquivo que a gente instala no dispositivo físico, tá? Mas antes da gente empacotar eles, eles são desenvolvidos totalmente com tecnologias web. Por exemplo, o Ionic, né? Algumas aplicações React com o... Ixi, fugiu agora da cabeça. Mas algumas aplicações React Native, que agora me fugiu o nome da aplicação que a gente usa, de apoio, algumas aplicações Ionic. Para essa stack também, ele tem suporte. Vou colocar aqui um check. Ok. Agora, para apps nativos, que é o quê? A parte do device em si, com a aplicação rodando, a gente subir um dispositivo físico, né? Subir um dispositivo Android, um dispositivo iOS, ele ainda não tem suporte, né? Eles são apps nativos rodando no celular. Ele ainda não tem suporte, mas recentemente, há uns 3, 4 meses atrás, eles enviaram uma pesquisa, daí eu não sei qual foi o filtro deles, né? Se são pessoas que estão lá no Cypress Dashboard ou alguma coisa do tipo, mas eles mandaram uma pesquisa perguntando sobre a experiência com testes mobile enfim, né, que os usuários do Cypress têm. Então eu imagino que em algum momento isso vai entrar no roadmap da ferramenta para ser desenvolvido. Só não sei o como, né? Se vai ser algum serviço do dashboard, se vai ser algum suporte nativo, alguma coisa mais específica, ok? Então, fica aí essa divisão. A gente tem suporte para mobile sites, alguns apps híbridos, até posso deixar aqui, se vocês pesquisarem, por exemplo, Cypress Ionic. Só. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que ele vai ter toda uma explicação de apps mobile desenvolvidos com Ionic e Cypress. Olha só que legal. Então, fica aí com essa pergunta da Emanuele um ponto aí de repente, vocês lerem um pouquinho para esclarecer essa dúvida. Olha só. Beleza? Depois vou até deixar aberto aqui para eu poder enviar para vocês depois esse link. Ok? Diogo, Adriano e Emanuele, se ficou claro, por favor, mandem aí nos comentários para eu saber, né, se ficou claro a resposta. E, por último, a princípio, não temos mais nenhuma outra pergunta. A pergunta da Janaína Soneira Lima. É possível fazer consultas em banco de dados com Cypress? No caso, validar dados da API versus banco de dados. É possível sim, tá? O que a gente normalmente precisa fazer é instalar algum plugin auxiliar ou utilizar alguma biblioteca do próprio Node, né, para fazer essas consultas a bancos de dados. Bom, na verdade, eu poderia deixar, mas é interessante pesquisar. Esse caso eu não vou mandar nenhuma específica para não ser, porque eu não tenho certeza de se tem alguma limitação, não sei também se é qual é o seu contexto, né? Mas normalmente quando a gente precisa interagir com um banco de dados diretamente, a gente tem essas duas alternativas. Ou a gente instala algum plugin que já traga alguns comandos ali de configuração e de interação com o banco, ou a gente instala alguma biblioteca do próprio Node. Daí a gente consegue através do Cypress, né, rodar códigos do Node, né, algumas tarefas do Node. E uma dessas tarefas pode ser alguma consulta a banco, ok? Meu Deus, não sei se eu não tô. Então, bom, galera, eu vou encerrando por aqui. E, por favor, não esqueçam de acessar lá o servidor no Discord e a gente continua a conversa por lá, ok?
Me avisem aí se eu voltei. Deixa eu até tentar mandar, né? Ou me despedindo. Bom, galera, vou mandar para vocês ali, lá no servidor do Discord, todos os links que a gente combinou aqui durante a aula, tá? Não esqueçam de acessar 3 lugares importantes. O primeiro deles é o Instagram lá do Agilizei. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá agora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar um feedback sobre como foi essa primeira aula, eu vou abrir uma caixinha lá agora no Instagram. O segundo ponto é acessarem a comunidade do Cypress BR, que eu vou deixar o link ali para vocês visitarem, enfim, conhecerem outras pessoas aí do Brasil que utilizam Cypress, e o canal Agilizei, ok? Que é o canal ali do Telegram também, que a gente, enfim, né, costuma enviar algumas novidades sobre o Cypress, sobre testes automatizados e sobre esses eventos do Agilizei. Eu agradeço de coração a quem ficou aí até o final dessa aula, com o início e com o final turbulento, mas eu fiquei bem satisfeito. Eu acredito que a gente conseguiu aprender bastante coisa juntos aí durante a aula de hoje. A gente se vê amanhã. Não esqueçam de testar os exemplos, visitar o Instagram e visitar os links que eu vou mandar, na verdade, lá no canal do Discord. A gente se vê. Até amanhã, galera. Tchau, tchau.